Olá, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e vamos trabalhar com mais um conceito de Psicologia hoje, um conceito um pouco mais utilizado pela PNL, Programação Neurolinguística. Eu não costumo postar tanto material no canal a respeito da PNL, mas é uma área a qual eu já estudei um pouco e tenho um certo apreço até por estudá-la. Não me imagino atuando nela e nem pesquisando mais diretamente na área, mas tenho um interesse, ela me desperta certa curiosidade, e como eu tenho algum material, algum conteúdo que eu estudei já a respeito, eu acho importante, acredito ser importante estar dividindo com vocês esse conteúdo. E quem tiver também conteúdo para dividir pode estar utilizando o setor do vídeo reservado a comentários para também estar trazendo informações, estar disponibilizando também o seu conhecimento, estar fazendo sugestões de vídeos também, estar fazendo perguntas que desejem ser respondidas. Dentro do possível estarei respondendo todos os comentários e estarei utilizando as dicas de trabalho para estar desenvolvendo novos vídeos. Bom, o conceito que vamos trabalhar e que é muito utilizado pela PNL é o espelhamento. Então, o que seria o espelhamento? O espelhamento é um conceito que a PNL nos traz, onde nós agirmos semelhante ao outro, faz com que esse outro tenha uma identificação conosco e uma melhor aceitação, tanto da nossa presença quanto das nossas ideias. Isso é muito utilizado, a PNL ela tem um uso muito recorrente por vendedores. Então o pessoal que trabalha com venda faz uma utilização realmente bem pesada da PNL. Como estudante de psicologia, eu não posso me posicionar de maneira a criticar isso para bom ou ruim. Como indivíduo, eu tenho minhas ressalvas, eu não acho que seja o melhor uso da PNL, eu acredito que ela tem usos muito mais incríveis e muito mais interessantes do que necessariamente para venda, para esse tipo de situação. Mas enfim, críticas à parte, o importante é discutirmos o conceito de espelhamento. Então o que é o conceito de espelhamento? É eu me posicionar semelhante ao outro. Literalmente como se eu fosse um reflexo do outro. Aí muitos caem assim, em coisas terríveis. A gente vê, inclusive alguns seriados, filmes trazem algumas brincadeiras fazendo justamente alguns tipos de críticas em relação à PNL, porque colocam realmente esse espelhamento com uma pessoa imitando a outra literalmente. Isso se torna uma coisa completamente ridícula e sem propósito e sem bom senso. E isso literalmente falando a partir da própria teoria do espelhamento, porque a teoria do espelhamento não chega nem perto de ser isso. Então não é a pessoa levou a mão na cabeça ou leva, a pessoa fez, não, aí você vira ou literalmente um espelho ou um macaco de circo fazendo imitação, então isso se torna ridículo. Então o conceito de espelhamento da PNL são coisas sutis. Então a pessoa levou a mão no rosto, eu também levo, mas não igual a ela. A pessoa levou a mão aqui, eu não vou fazer exatamente o mesmo movimento. Não, mas eu faço algo semelhante, uma coçada no nariz. Então tem situações que são semelhantes e que podem ser entendidos como espelhamento. A utilização, por exemplo, de vocabulário, e aí o interessante é que não é só a questão corporal. Então eu posso tanto repetir gestos da pessoa, então por exemplo, a pessoa fez esse gesto. Eu não vou fazer a mesma coisa, porque aí vira um macaco de circo amestrado fazendo imitação. Então a pessoa fez isso, eu vou fazer isso aqui, ou vou dar uma coçada no nariz. Então é algo semelhante. Ela levou a mão ao rosto, eu também levei a mão ao rosto. Mas, porém, não fica uma situação ridícula, porque eu não fiz a mesma coisa que ela. Eu fiz uma outra coisa. Então eu apoiei minha cabeça, normalmente, que é uma atitude que nós fazemos normalmente, porém você faz exatamente em um tempo próximo do que ela fez. Isso faz com que ela se identifique com a sua atitude. Outra situação é, por exemplo, o posicionamento corporal. Então, eu me posicionar da mesma forma que a pessoa, por exemplo, a pessoa está sentada de frente a mim com as pernas cruzadas. Eu sento de frente para ela com as pernas cruzadas também. Não é uma coisa que gera um desconforto, porque é um hábito sentarmos com as pernas cruzadas. Eu não faço idêntico a ela, então eu faço algo
próximo, algo parecido, e isso faz com que ela tenha uma identificação. Mesma coisa dos braços, por exemplo, a pessoa sentou com os braços cruzados. Eu não preciso fazer exatamente a mesma coisa que ela, mas eu posso, por exemplo, posicionar aqui uma forma, ou só um dos braços sobre o outro, uma forma que remete ao mesmo posicionamento que ela está. E isso traz uma semelhança com o espelho, que é realmente o reflexo do outro. E quando você vê um reflexo teu no espelho, o que você entende? Que aquilo é você. Você se identifica com aquela imagem que você vê no espelho. Automaticamente, quando a pessoa vê um gesto semelhante ao que ela fez, ela se identifica como sendo algo dela. E isso facilita o relacionamento entre os dois indivíduos. Então você consegue ter uma melhor aceitação por parte dessa pessoa, tanto da tua presença, quanto das tuas ideias, do teu discurso. Obviamente, isso é uma coisa cautelosa. Muitos de nós temos esse tipo de atitude sem nem perceber. Então é uma coisa praticamente inconsciente. Puxando um pouco para a psicanálise, impossível não puxar, né? Sempre tenho uma tendência séria à psicanálise. É algo quase inconsciente, é algo inconsciente para muita gente. Então a pessoa ela não pensa, eu vou fazer algo semelhante ao outro, mas ela faz. E isso talvez até seja quase uma coisa instintiva, natural, para realmente ter uma melhor aceitação por parte do outro. Aí cai na questão, quando você força isso, você cai em drásticos erros. Então quem é treinado, tem um autocontrole, um treinamento para utilizar isso de maneira adequada, e adequada aqui também fica entre aspas, mas de uma maneira mais sutil, isso exerce um efeito realmente significativo. Agora, quando o indivíduo não sabe utilizar isso, é desastroso. Porque você se expõe a um papel ridículo e você incomoda a outra pessoa, você constrange o outro. Então não tente utilizar isso assim, porque assistiu esse vídeo, não. Então agora quando eu for falar com uma pessoa eu vou fazer o que ela vai. Não faz isso. Então se você quer realmente estar utilizando desse recurso, seja sutil. Então a pessoa fez um gesto, você faz uma vez algo semelhante, não faz mais naquela conversa. Em uma próxima conversa, aí você repete 1 ou 2 movimentos que a pessoa fez, mas seja cuidadoso com isso, para não ficar realmente uma situação que você vai estar constrangendo o outro e simplesmente surtindo efeito totalmente inverso da ideia do espelhamento. É importante também destacar que o espelhamento ele não é simplesmente da questão corporal. Então não é somente na questão física, eu me posicionar fisicamente semelhante ao outro. O espelhamento ele pode vir também através do discurso. Então, por exemplo, eu posso utilizar palavras semelhantes. Por exemplo, uma palavra que não é tão comum. Você utilizou, por exemplo, para se referir a algo, por exemplo... Nossa, tá difícil de arrumar um exemplo, mas você se utilizou de uma palavra que não é tão comum do meu discurso. Então, por exemplo, eu não uso reflexo no meu discurso. Eu normalmente no meu dia a dia não uso reflexo, mas aí eu vejo você utiliza essa palavra comigo. Então você fala, o reflexo da água tava tal. Aí dali continua a conversa. Eu vou falar algo que faz sentido, que está dentro da conversa, e eu vejo que eu utilizaria uma outra palavra, imagem de tal coisa, mas eu consigo encaixar a mesma palavra que você utilizou, reflexo, e eu utilizo, ao invés de eu usar a outra, que é mais de meu hábito, eu utilizo a mesma palavra que você utilizou, reflexo, o reflexo de tal coisa. Isso também é espelhamento. Então não é simplesmente a posição corporal, não é simplesmente o teu posicionamento físico. As palavras também podem refletir as palavras do outro. Mesma coisa do posicionamento físico. Você deve ter muita cautela se for utilizar esse recurso. Por quê? Para não cair em uma situação ridícula de você, por exemplo, falar uma palavra que não tem contexto nenhum, que não encaixa dentro daquela frase que você está utilizando, ou então exatamente depois que a pessoa falou, você repete a mesma frase.
Isso acaba caindo na mesma situação. Você se expõe ao ridículo e você constrange a outra pessoa. Então, o conceito de espelhamento é um conceito bacana de ser utilizado, de ser estudado principalmente, e ele é possível de ser utilizado. E ele funciona, acredite. Ele funciona e é muito eficaz. Principalmente dentro da psicologia, ele pode ser utilizado em todas as abordagens, apesar da PNL trabalhar com o conceito mais, nada impede de que todo psicólogo se posicione de uma maneira semelhante ao seu paciente, tenha no seu discurso palavras que ele vai se identificar, até mesmo para facilitar o diálogo, porque muitas vezes, como o psicólogo ele vem de uma sequência de 5 anos de estudo, no mínimo, em geral, 5 anos de estudo, você acaba adquirindo um vocabulário que muitas vezes não é acessível a todos, e isso dificulta um pouco o teu trabalho, porque é necessário que o paciente te entenda para estar surtindo efeito a terapia. Então, o fato de você se espelhar principalmente no vocabulário dele, além de gerar uma melhor identificação desse paciente com o que você está trazendo de conteúdo para ele, também gera uma facilitação no entendimento dele. Então pode estar sendo utilizado por qualquer área, apesar da PNL ser mais enfática neste uso e no estudo desse recurso. Se você pretende utilizar, eu quero melhorar, por exemplo, o meu relacionamento social para ter uma facilidade maior para amizades, eu não tenho parece que as pessoas não se identificam comigo, não consigo cativar elas para uma amizade. Seja extremamente cauteloso na utilização desse recurso, porque, como dito anterior, pode ser tanto um motivador para você realmente desenvolver um relacionamento social melhor, como, se for forçado, pode ser um motivador para as pessoas se afastarem ainda mais de você, porque elas vão se sentir constrangidas, vão se sentir mal com a sua atitude. Então, seja altamente cauteloso se for utilizar esse recurso. A pessoa fez algo, você vai fazer algo semelhante, não exatamente o que ela fez e não o tempo todo. Então, a pessoa fez aqui, você ou dá uma coçada aqui na orelha, então não precisa ser exatamente o mesmo movimento que a pessoa fez. A pessoa colocou a mão, está apoiando o queixo, você pode apoiar aqui, ou pode simplesmente fazer um outro movimento semelhante. Em relação a todo o restante do corpo, a mesma coisa. A pessoa pôs a mão sobre a mesa, você pode colocar outra, em uma outra posição, de uma outra forma. Então, sempre ser cauteloso na repetição, para não se expor ao ridículo e não constranger a outra pessoa, e sempre fazer isso de maneira sutil, uma vez, 2 no máximo na conversa. Então, não é o tempo inteiro estar imitando a outra pessoa, porque isso deixa de ser espelhamento para ser qualquer outra coisa, menos o conceito da PNL de espelhamento. Espero que esse vídeo tenha atendido as expectativas de quem o buscou. Se atendeu e você gostou, ajude-nos a destacar o trabalho. Então clique em gostei aí para mais pessoas estarem tendo acesso a esse trabalho. Se você gostou, nada mais justo do que ajudar-nos a divulgar e a chegar a mais pessoas esse vídeo. Se inscreva no canal para também estar recebendo as novas postagens, estar tendo acesso a outros recursos, e ajude a divulgar também, compartilhe nas redes sociais, ajude a divulgar para pessoas que você acredite que têm o mesmo interesse que você nesse tipo de material. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.